O Lula afirmou nesta terça-feira que a disputa pelo comando da Prefeitura de São Paulo será entre ele e Jair Bolsonaro. O petista deu a declaração em entrevista à Rádio Metrópole. Vamos acompanhar. Pode soltar. Nós temos que nos colocar muito, mas muito com o pé na realidade. A primeira coisa é que eu não posso, como presidente da República, fazer uma campanha como se eu fosse um cidadão comum. Eu tenho que levar em conta, se tiver dois candidatos, sabe, da base do governo disputando a eleição, eu tenho que dar um tratamento mais respeitoso. Eu não posso ser assintoso no apoio a um candidato nosso. Mas eu tenho um candidato em todas as capitais, eu tenho um candidato em todas as cidades. Sobretudo se for candidato do PT, se for candidato do partido aliado, que faz parte da base. Em alguma cidade, mas a gente vai ter candidato que não é do PT, e eu vou apoiar. Vai ter candidato que não é do PSB, e eu vou apoiar. Olha, isso vai depender cidade por cidade. Agora, na capital de São Paulo é uma coisa muito especial, porque na capital de São Paulo é uma confrontação direta entre o ex-presidente e o atual presidente. É entre eu e a figura. E depois a disputa é entre, sabe, um governo que coloca o povo em primeiro lugar para tentar resolver os problemas dele e o governo da fake news, o governo do desastre, o governo que não acredita nas coisas normais que a humanidade tem que acreditar. Eu acho muito engraçado ainda o Lula acusando os outros de fake news. Esse é o sujeito que estava lá no relançamento da refinaria de Abreu e Lima, acusando outro país de estar mancomunado com investigadores contra a Petrobras, quando na verdade ele colocou um monte de gente que estava envolvida no escândalo do Petrolão. Então, assim, o Lula é um especialista em fake news e a gente aponta isso aqui diariamente. Inclusive, apontou essa, tá o corte aí disponível no canal. Lula mente sobre Petrobras e envolve EUA, Estados Unidos da América, em teoria conspiratória. Agora vamos ao ponto, Graeb. O Lula ele transformou o Boulos em avatar na disputa da capital paulista. Foi assim que o antagonista noticiou hoje mais cedo, porque no lulocentrismo o que importa é ele próprio. Talvez ele não esteja com muita confiança assim na candidatura do Boulos, e ele está precisando transformar uma disputa local que tem os seus elementos locais, as preocupações do cidadão paulista, com o Estado, com os serviços públicos na região, ele está precisando transformar numa batalha federal, federalizar a disputa, como se diz no jargão político, por meio daquelas figuras de maior capilaridade, né, que são ele e o Jair Bolsonaro, quer dizer, tentando aí explorar o desgaste de Jair Bolsonaro e a força que ele tem com a máquina pública na mão. O que você destaca? Eu destaco, está certa, está absolutamente certa a sua análise, concordo com ela, e acho até que talvez essa tentativa tão precoce de nacionalização da disputa, né, seja mais porque neste momento o Boulos aparece bem nas pesquisas e o Lula, em vez de querer ajudar o Boulos, está conseguindo enxergar alguma vantagem para ele mesmo. Como você disse, o Lula vem sempre em primeiro lugar de qualquer outra coisa no mundo. Então ele está vendo uma possibilidade de cantar a vitória para ele. Eu elegi o Guilherme Boulos em São Paulo. Isso se deve a mim. A estrelinha da vitória, não a estrelinha do PT, iria para o peito dele e não para o peito. Ou seja, ele despreza completamente os caras que estão disputando a prefeitura da quarta maior cidade do mundo, maior cidade do Brasil de longe em PIB, né? Coração financeiro. Como? Coração financeiro, capital financeiro do Brasil. Coração financeiro, industrial, né, do Brasil. Ignora completamente as peculiaridades dessa disputa, como você bem disse. Interessa o que os paulistas precisam de mais saúde, mais educação, né? O que interessa é eu e eu e eu. Né?
E eu acho que ele comprou um inimigo de verdade dessa vez com a declaração, porque, enfim, o Ricardo Nunes, o atual prefeito, está lá, quieto no campo, no canto dele, acabou sendo pintado como um autor de fake news, né? Enquanto o Lula, o Boulos seria o avatar do Lula, o Ricardo Nunes seria o avatar do Bolsonaro, que até ontem não sabia se apoiaria o Ricardo Nunes, né? Então é desrespeitoso e absolutamente Lula. Tudo tem que reverter em benefício dele. O velho egocentrismo do Lula, o velho narcisismo do Lula, e principalmente, do ponto de vista da análise política mais específica, o velho medo que ele tem de que cresça à sombra dele alguma liderança no campo da esquerda. Essa declaração, ela ilustra o que eu venho apontando há muito tempo aqui no Papo Antagonista, que o Lula nunca permitiu o crescimento de uma liderança no campo da esquerda que pudesse fazer sombra a ele. Por isso que o PT acabou escolhendo Fernando Haddad, que vinha aí derrotado de 2 eleições, para disputar com Jair Bolsonaro em 2018. E aí perdeu a terceira. Teve que arrumar uma boquinha depois que o Lula foi eleito em 2022. Aí virou esse ministro da Economia, ministro da Fazenda, né, como voltou a se chamar o cargo ocupado por ele. O Lula, ele só admite postes. Você precisa prestar ali todas as reverências a ele. E isso que ele disse serve de recado ao Guilherme Boulos. Me parece uma insegurança do Lula, de que o Boulos crie vida política própria, crie uma carreira própria, que ele conquistando o governo do estado de São Paulo, pense-se o que quiser de Boulos, né? Que ele possa ganhar uma força a ponto de ter as suas próprias ideias, né? Mesmo que não seja exatamente dele, mas quer dizer, que não sigam completamente tudo aquilo que o Lula pensa. Não estou dizendo que o Boulos é capaz disso, eu estou dizendo que o Lula tem pavor de que alguma liderança se coloque dessa maneira. Então, como eu comentei no X, o antigo Twitter, o poste é de Lula, ele rebaixa como quer. E o poste está sendo rebaixado. O Haddad, durante a campanha, já tinha aquele slogan, né, com o qual ele precisava conviver, que Haddad é Lula, Lula é Haddad. Quer dizer, nunca foi permitido ao Haddad ter uma vida própria. E ele, obviamente, se submeteu a isso. Não é uma perseguição contra ele. Ele aceitou ser esse subordinado. Ele detesta, né, que chame ele com essa palavra, mas o Lula, pelo menos, só admite que outros candidatos sejam postes dele. E é esse recado que ele está dando ao Guilherme Boulos. E quem também se pronunciou sobre a disputa na capital paulista foi o deputado Baleia Rossi, presidente do MDB, partido ao qual Ricardo Nunes, atual prefeito, é filiado. Questionado pelo Globo sobre a possível aliança de seu partido com o PL, sigla de Jair Bolsonaro, Rossi disse que essa tentativa de polarização ou de nacionalização da campanha de São Paulo não é boa para a cidade. É sempre bom lembrar, né, que a disputa é pela prefeitura, né? Portanto, a gente está falando da cidade, não do estado de São Paulo, da capital paulista. E o Baleia Rossi criticou o Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL. Abro aspas para o Baleia Rossi. Boulos tenta nacionalizar porque ele não tem o que mostrar, ao contrário do Ricardo, que vai falar de gestão. Eleição municipal é momento de se discutir as questões do município. Fecho aspas. Fica até uma questão, né, Grebe? Se o Boulos tenta nacionalizar porque não tem o que mostrar, ou se o Lula nacionaliza por todos esses fatores que a gente já apontou. Ou, eventualmente, até se o Lula acredita que o Boulos não tem muito o que mostrar e precisa chamar ali para ele para vencer. Eu acho que é um pouco de tudo. E ainda durante a entrevista, o presidente do MDB deixou claro que não gostou da movimentação de Lula para tirar Marta Suplicy da gestão do Ricardo Nunes e montar a chapa com Boulos. A gente lembra, Marta Suplicy estava nessa prefeitura e agora saiu do próprio governo, né, municipal, para integrar a chapa do adversário do prefeito nessa disputa no final desse ano. Abro aspas aí. Claro que causou um desconforto, porque ela estava no governo do Ricardo Nunes até 3 anos. Acho que até pelo fato de o MDB fazer parte do governo, ele, o Lula,
poderia ter agido de maneira diferente, sim, mas a gente tem que respeitar. É a eleição mais importante do Brasil, é natural o presidente Lula articular. Fecho aspas. E a Marta foi substituída pelo Aldo Rabelo na Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. É curioso, né, como o Aldo Rebelo, ele circula em diversos ambientes, né? Ele tem um histórico ligado à esquerda, mas ele é absolutamente capaz do diálogo, é um bom entrevistado, inclusive, e ele está em todas, né? Ele vai ocupando ali alguns espaços. Grebe, o que você destaca para arrematar esse assunto? Não, eu queria concordar contigo. Eu acho que é um jogo em que o Lula e o Boulos têm algo a ganhar. Né? É um bom jogo para os dois, se der certo, obviamente. Se não der certo, toda a culpa será do Boulos. Pode ter dúvida, não precisa ter dúvida nenhuma sobre isso. O Lula vai imediatamente empurrar tudo para o colo do Boulos, aí na experiência do Boulos, vai repetir a frase aí do Baleia Rossi, não tinha o que mostrar. Ou seja, mas se der certo, os dois saem ganhando.